O erro mais comum na hora de fazer uma prova. Os erros mais comuns na hora de fazer uma prova. Existem erros que você faz na hora da sua prova que vão cortar a sua nota. Fazer muitas vezes com que você reprove. É preciso tomar cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso, por quê? Porque não adianta você se preparar com a teoria, estudar, fazer tudo certinho e na hora de você fazer sua prova você cometer algum desses erros, porque aí o resultado não vem. Entenda que ao se preparar para uma prova você estuda a parte teórica e se prepara para a prova, desculpa a redundância, mas esse preparar é o quê? A prática vai ajudar você a encarar melhor a prova e ter melhores resultados. As duas coisas caminham juntas. Tem gente que procura, não, eu quero macete de prova. Como? O pessoal do Enem tá aqui, tinha um pessoal aqui que tá do Enem, tava aqui na nossa live. Não, porque você tem que responder primeiro a de matemática, porque tem peso não sei o quê. Aí tem um cálculo lá do Enem. Eu falo, tudo bem, acho isso maravilhoso, mas se você não estudar a teoria, esquece. Entendeu? Se você não tiver a base, esquece. Então, base teórica e raciocínio de questões caminham juntos. Prova que tem mais peso, menos peso, macete para responder, como técnicas de chute. Eu não gosto muito disso. Eu gosto de raciocinar em cima da prova para ter um bom resultado. Então eu vou falar agora dos erros mais comuns que você vai utilizar que você vai evitar que aconteça na sua rotina. E o primeiro erro, sabe qual que é o primeiro erro? E vocês vão ficar, professor, é isso? O primeiro erro é falta de atenção. Quantas pessoas não erram uma questão? Olha o que acontece quando você percebe que é falta de atenção. Você faz lá o seu simuladinho, seu simuladão, tal. Aí você vai corrigir. Aí quando você corrige, você olha e fala assim, meu Deus, por que eu marquei a E? É claro que era B. Falta de atenção. Na hora que você leu a questão, você não leu direito. Você ficou lá, não leu, não pegou os dados, não processou aquelas... Os dados, quando eu digo, é leitura. Quando você faz uma leitura, pega uma leitura, tal. Isso, aquelas informações vêm para o seu cérebro, você processa aquela informação e você responde a questão. Então, quando você não tem atenção clara, os dados vêm quebrados para o seu cérebro. Você pega tudo errado. E aí você não pensa direito, porque você não leu direito. Você não pensa direito, fica tudo quebrado e você responde errado. Falta de atenção. Então a primeira coisa que você tem que tomar cuidado na hora de uma prova é estude com atenção. Esteja atento. Esteja atento à sua prova. Observe tudo. Quem faz prova física, que é prova no papel, porque agora começaram a surgir bastante as provas digitais depois da pandemia, anotar, grifar, não tenha medo de anotar na sua prova, grifa, faz xizinho, corta, faz o caramba. Pra quê? Pra ajudar você a ficar atento na questão. Senão a falta de atenção vai fazer você perder resultado. E veja, olha que coisa louca. Não era porque você não sabia. Porque quando você erra uma questão porque você não sabia, eu falo assim, beleza, cara, você não sabia, não tinha o que fazer. Agora você perdeu uma questão por falta de atenção e aquela questão que poderia colocar você dentro do seu concurso, aí dói. Aí isso dói. Então tome muito cuidado com a falta de atenção. Tome muito cuidado quando você vai fazer uma prova para você estar completamente atento. O segundo erro mais comum na hora de fazer uma prova é raciocinar errado. Raciocinar errado. Por que eu falo para as pessoas tem que ter a prática? Porque a prática vai te ajudar a desenvolver o hábito de resolver questões e lidar com a quantidade de questões que você tem que resolver. Raciocinar errado significa o quê? Você não está aplicando o raciocínio que a questão quer. Então vamos lá, por exemplo, às vezes a questão está falando... Vamos dar aqui o exemplo da medicina. Paciente chega... Porque como eu estou atendendo muita gente de medicina, são as questões que eu mais vejo agora. Paciente chega se queixando de dor no ombro. Foi dado o remédio Pirexpolil. E agora ele está com dor nas costas. Qual que deve ser o diagnóstico? Aí você vai... Aí você fala, não, beleza. Então ele está com dor nas costas. Então se é dor nas costas, ele tem que ir fazer uma chapa. Tirar a chapa. Raio-X. Você errou, porque talvez a questão estava perguntando qual era o medicamento ou
O que tinha que fazer para eliminar o medicamento. Você entendeu? Você foi para um lado da questão, mas a questão queria outra coisa de você. Raciocinou errado. Se você raciocina errado, você fala, não, beleza. E sabe o que é pior, pessoal? A resposta tá lá na prova. Uma das respostas vai de acordo com o que você coloca. Sabe por quê? Porque os avaliadores sabem que você vai pensar errado. E eles induzem você ao erro com a questão. Ah, professor, mas isso é injusto. A vida é injusta e a gente vive nela. Essa é a questão. Bem pessimista, né? Tô brincando. Mas a verdade é que ele vai induzir. Por quê? Porque o avaliador faz isso. Ele quer saber se você está atento e se você está raciocinando corretamente. Entende? Isso vale para todas as questões. Eu dei um exemplo aqui para vocês. Vou dar um exemplo, por exemplo, na área de história. Em 1492, Cristóvão Colombo, blá, 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 blá. Por que Cristóvão Colombo viajou? Às vezes você fala assim, eu quero os motivos da viagem do Cristóvão Colombo. Mas não, na verdade queria descobrir quem estava financiando a viagem. Você está entendendo? A questão às vezes te induz a um raciocínio e você aplica outro. Isso faz você errar. Professor, mas isso não é falta de atenção? Não. Porque na falta de atenção, você até entende o raciocínio, mas você marca errado, porque você não viu todas as informações. No raciocínio errado, não. Você aplica o raciocínio que não vai ter o resultado. Entende? E aí, quando você corrige, você fala, ué, mas eu marquei A, por que era B? Não, mas é A. Aí você fala, não, vou entrar com um processo. Aí você lê a questão e fala, era isso que ele estava pedindo. Nossa, eu nem tinha pensado desse jeito. Entendeu? O Rubens colocou, isso é o erro de quem elaborou a questão, fez uma questão ambígua. Não estou falando na questão de criar essas questões que dão amplas respostas, tá, Rubens? Eu estou falando de raciocínio onde a resposta vai para aquele fim. Onde você tem todos os dados e fala assim, cara, não, realmente era isso aqui, eu pensei errado. Tá? Não estou falando de questões mal elaboradas, que pode acontecer também. Tá? São coisas diferentes, importante deixar claro aqui. Outro erro comum na hora de fazer uma prova, se apegar a uma ideia. Você se apega a uma ideia. É quase igual do raciocínio. O que você fala? Não, a questão está querendo isso aqui. Não, a questão está querendo isso aqui. A questão quer isso aqui. Não, a questão quer... mais uma vez, no exemplo de medicina. Paciente chegou com a perna quebrada. O raio-x marcou que ele está com a perna quebrada em 3 partes. O que você tem que fazer? Aí você nem leu a questão, você fala, não, tem que pôr pino. Aí lá no finalzinho a questão falava, além do pino, o que deve pôr? Você nem prestou atenção, porque você ficou preso àquele pensamento. Você não leu inteiro a questão, você foi ansioso. Você ficou preso no pensamento. Não, é pino. Já marquei pino. Vamos para a próxima questão. Errou. Você foi ansioso demais. Por ser ansioso, você não leu a informação completa, não pegou todos os dados, ficou preso a uma ideia e errou a questão. Entende? Então, assim, você tem que ter cuidado na hora da leitura. Tudo isso aqui, pessoal, vai permear a atenção. Tudo vai permear a atenção. Porque uma prova, você tem que entender o seguinte, o avaliador quer que você erre. Tá? Tem avaliadores que vão falar, não, a gente quer que dê certo. Não, ele quer que você erre. Ele vai pôr todos os elementos para te confundir. Para que você, no meio daqueles dados, você encontre a resposta correta. Entende? E você tem que encontrar as respostas corretas ali. Isso aqui eu estou fazendo análise de questões objetivas, tá? Então, ser ansioso demais numa questão faz com que você deixe de pegar todos os dados necessários. E muitas vezes faz com que você erre. Por quê? Porque você fica também preso a algumas ideias. Então tome muito cuidado com isso. Tá? Tome muito cuidado com isso. Quarto erro mais comum na hora de fazer uma prova. Você enrola demais na questão. E fica. Não, o professor Piscini falou dos erros comuns, agora eu vou prestar atenção. Aí você fica 200 horas numa questão só. Aí não dá tempo de terminar a prova, gera ansiedade. Você fala, não vai dar tempo. O cara grita lá, meia hora. Você fala, meu Deus, falta metade da prova. E aí vai gerando problema. Então toma cuidado para não se enrolar demais numa questão. Tem questões que vão exigir mais da sua atenção, mas tem outras que você pode mandar embora.
Você tem que saber estratégia de prova. Aqui sim a estratégia de prova é válida. Ah, essa questão aqui eu posso responder rápido, essa aqui eu vou demorar um pouquinho mais, essa aqui e tal. Aí você vai aprendendo a lidar com as provas, entendeu? Indo e voltando, indo e voltando. Raciocínio de prova. Não enrola demais numa questão que às vezes não vale a pena. Às vezes não vale a pena. E muitas vezes enrolar demais em várias questões acumula e faz você perder tempo. Aprende a lidar com a questão para responder e jogar ela fora. O que é jogar ela fora? Passar para a próxima. Respondi, próxima. Respondi, próxima. Não fica preso. E o último erro mais comum na hora de fazer uma prova: não fazer uma releitura. Você quer ver uma coisa que às vezes a gente conversa e eu falo pro pessoal, olha, a gente não teria resolvido isso aqui com uma releitura? A pessoa fala, se eu tivesse lido mais uma vez a questão com atenção, eu tinha resolvido. Não tenha medo de reler a sua prova. Pessoal, prova, eu falo pro pessoal o seguinte, prova, conhecimento e resistência. Resistência. Cadeira dura, barulho, uma sala desconfortável, perto de outras pessoas. Você tá lendo o tempo inteiro, aquilo cansa a sua mente. Resistência. E você tem que aprender a fazer uma segunda leitura. Porque às vezes você faz uma leitura de uma questão e você tá cansado aquela hora, e quando você relê, você fala, nossa, quase que eu perdi essa questão. Por isso que é importante você ter um tempo para reler a prova. Tem muita gente que deixa de lado. Ah, não vou reler não, vou embora. Tô cansado. E quando você chega no final da prova, que você fala, você terminou a última questão, você fala, pelo amor de Deus, eu quero jogar essa prova fora, eu quero sair daqui, não quero mais saber. Você já tá super incomodado. Você quer sair. E é ali que você tem que fazer releitura. Porque é ali que você pode cometer os erros. Ali que você fala, não, tem que reler. Eu vou reler as questões agora, tal, para pegar tudo certinho. Não tenha preguiça na hora da sua prova. Entenda que aquele momento é o seu momento. É o seu momento. É onde você tá para fazer a prova, para você extrair o máximo. Não tenha preguiça. Dê o seu máximo. Prepare a sua mentalidade para a sua prova, porque precisa. Precisa preparar a sua mentalidade. Beleza? Pessoal, agora é o seguinte. Quem está ao vivo aqui comigo vai pôr nos comentários, ou você que está vendo a gravação, nos comentários embaixo aqui. Dos erros mais comuns na hora de fazer uma prova: falta de atenção, raciocínio errado, se apegar a uma ideia, enrolar demais na questão, não fazer releitura. Qual desses erros você está cometendo? Se for todos, você pode colocar, professor, eu tô cometendo tudo isso aí, eu tenho que rever. Desculpa. Ou se você tá aí e fala, não, professor, você sabe que tem umas coisas aí que eu tô fazendo, eu gostei até de ver, coloca aqui nos comentários quais são os erros que você está cometendo hoje na hora de fazer a sua prova. Coloca nos comentários ao vivo ou nos comentários aqui embaixo. Aproveita, já clica em gostei, compartilha esse vídeo com os seus amigos que estão estudando para provas e concursos.